Hoje nós vamos conversar com Jefferson Rocha. Ele é o nosso consultor político aqui, para a gente estar falando dessas questões políticas no âmbito jurídico, nas discussões que ocorrem. E na semana passada foi assim, né, muito rápido, inclusive na sexta-feira passou pela Câmara, foi para o Senado e passou pelo Senado, que foi a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro em relação ao fundão eleitoral. Porque foi votado pelo Congresso para chegar a quase 6 bilhões de reais. Foi para a sanção do presidente, o presidente vetou, aí volta para o Congresso e o Congresso derrubou o veto do presidente. Isso quer dizer que permanece, inclusive você vai fazer a campanha até daquele político que você não quer. Vamos conversar com Jefferson. Jefferson, boa tarde, tudo bem com você? É bom para vocês poderem observar que aqui em Santa Catarina, a exemplo do Rio Grande do Sul, do Paraná, Mato Grosso do Sul, também uma parte de São Paulo, nós estamos sofrendo aí uma seca histórica, Fabério. Ainda em Santa Catarina, a gente teve a última chuva semana passada, de sábado para domingo, em torno de 12 milímetros. Mas existem relatos aí, conversei com produtores ontem, da última chuva boa de 30 de novembro, para você ter uma ideia. Então vai passar o mês de dezembro inteiro praticamente sem chuva. E pior do que isso é o calor, né? É uma situação jamais vista nesse mês de dezembro. Eu acho que dá para entrar para a história aí como uma das secas mais severas pelas quais o sul do país já enfrentou. Então não bastasse esse drama que vive o produtor rural, de ter uma perda de safra já significativa, milho, por exemplo, aqui mesmo em Santa Catarina, em Campos Novos, de onde eu estou falando, perdas já de 40%, 50%. A soja começa a sofrer agora, né? Porque numa condição dessa de crescimento vegetativo, ela aguenta um pouco mais, mas já vai perder potencial produtivo e nós vamos enfrentar, sim, uma crise de produção aqui no sul do país. Então, não bastasse esse drama, nós verificamos nessa semana essa derrubada do veto, que, na minha opinião, é a institucionalização da corrupção no Brasil. Não só o fundão eleitoral, que é uma pouca vergonha, 6 bilhões de reais, como as emendas parlamentares, emenda de bancada e emenda de relator. Somado tudo isso, Fabélia, são 50 bilhões de reais dos contribuintes direto para as mãos dos políticos. Eu vejo isso de uma forma muito grave, é uma síntese, na verdade, é um tapa na cara de quem trabalha, de quem produz, de quem está de sol a sol produzindo alimento, gerando riqueza para esta corja de políticos gastar. Né? Isso é uma vergonha, uma desfaçatez. E o pior, Fabélia, foi um veto derrubado com o apoio do partido do presidente da República. O PL foi o grande responsável, inclusive com orientação do líder do governo na Câmara Federal, o ex-ministro do PT, ex-ministro da Saúde, que agora é líder do governo, é tão curioso isso. Então o PL, que deveria dar o exemplo, né, seguir mantendo o veto do presidente da República, o qual o partido acolheu recentemente, não. Vota e pede para votar contra, pede para votar pela derrubada do veto. Então essas coisas que a gente não consegue admitir, Fabélia. E fica aí a nossa revolta, a nossa indignação, ela tem que se materializar. Nós não podemos aceitar que esse dinheiro vá para as mãos dos políticos. Ora, eles aprovaram uma PEC recentemente para abrir espaço no orçamento para os R$400, não é mesmo? Então, se não tinha dinheiro para dar os R$400, como é que tem dinheiro para dar para político? Como é que tem 6 bilhões de reais no orçamento para gastar em campanha eleitoral num país miserável como o nosso? Não tem dinheiro para repactuação, não tem dinheiro para prorrogação dos débitos agrícolas, não tem dinheiro para fazer a remissão do passivo do Fundo Rural, não tem dinheiro para tanta coisa importante, mas para gastar com eleição, eu acho que o povo tem que se revoltar dessa vez e não admitir, porque isso aí é que nem terneiro desmamado. Depois que volta a mamar, não para mais. Tem que cortar esse mal pela raiz. Nós não podemos aceitar que num ano desse de crise orçamentária, 6 bilhões de reais vão parar nas mãos dos políticos. Nós precisamos, de fato, criar uma mobilização nacional para impedir que esse dinheiro entre no orçamento e seja gasto ano que vem. O dinheiro é nosso, nós é que produzimos riqueza. Cada real que a gente planta aqui, ó,
Cada R$1 a gente multiplica pelo mínimo 5, 6. E o que esses políticos fazem? O que eles criaram de riqueza para o Brasil? Então é criando miséria, porque isso tem uma conta que vai ser paga. Para alimentar essa turma, Fabélia, não há dinheiro que chegue. Ontem foram a PEC dos precatórios, deram calote nos credores do Estado. Amanhã será o aumento da carga tributária, e aí todos pagam. Né? Não só o produtor, mas o consumidor final, que vai na prateleira do supermercado e percebe que 45%, 50% daquele alimento é tributo. É claro, não tem tributo que chega para a sanha desta classe política. E aí vai a crítica para o partido do governo, o partido do presidente. Afinal de contas, de que lado que esse PL está? Está do lado do presidente da República ou está do lado das suas conveniências? Eu, se fosse o presidente, tinha pelo menos a vergonha na cara de sair desse partido. Porque não representa o presidente. Se o próprio partido dele derruba um veto tão importante como esse, num ano de crise, o mínimo que ele poderia fazer de postura moral era sair desse partido, dessa caterva aí que acolhe mensaleiros e gente da pior espécie, desqualificados, que vem a manchar a história da política nacional. Aliás, Fabélia, sem brincadeira nenhuma, nós estamos vivenciando uma das legislaturas mais medíocres da história. Um Senado ridículo. Uma Câmara Federal que tem muito deputado federal de Instagram, de Facebook, de fazer vídeo, mas chega na hora de um projeto como esse tão importante, a gente não vê uma manifestação, não vê uma defesa com coragem. Claro, tem as suas exceções. Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, tem alguns deputados que foram lá e enfrentaram. Mas cadê aqueles deputados que pregavam a moralidade, o respeito e o bom zelo pelo dinheiro público? Ficaram calados. Né? Então, Fabélia, a decepção é grande, mas mais do que isso, nós temos que nos revoltar mesmo. Só que dessa vez, de uma forma contundente, para que esse dinheiro, repito, não vá parar nas mãos dos políticos ano que vem. Nós precisamos fazer realmente uma corrente nacional da turma do bem para impedir este assalto, esta institucionalização da corrupção no Brasil. Porque vai parar na mão do PT, do PSOL. Isso aí a gente sabe, já fizeram em eleições passadas. Emitem uma notinha fajuta lá de publicidade, de não sei o quê, para desviar dinheiro. Essa que é a realidade. Já não basta o que fazem com as emendas parlamentares, que é uma vergonha. Essa semana eu coloquei no grupo, Fabélia, uma empresa chinesa, a XC não sei o quê, que produz uma retroescavadeira mequetrefe, que até as prefeituras estavam me dizendo aí, não dura 500, 600 horas, tem que passar para frente aquela tralha. Veja que essa empresa no Brasil, que faturou ano passado cerca de 500 milhões de reais, teve esse ano liberado mais de 250 milhões de reais em emendas parlamentares. Então quer dizer que 50% do faturamento de uma empresa dessa chinesa que está no Brasil é dinheiro público, é dinheiro do pagador de imposto. Esta mequetrefe dessa emenda parlamentar também tem que acabar. Nós precisamos moralizar esse país. E a gente só consegue isso nos livrando desses terneiros aí, que aprenderam a mamar com tabuleta e agora, depois de desmamado, voltam a mamar nas tetas do erário público. Não adiantou mudar o executivo. O legislativo continua podre em sua essência. Então, Fabélia, é o nosso grande desafio. É ano que vem, 2022, não reeleger absolutamente ninguém que colocou essas digitais no fundão, na derrubada do veto. Essa turma tem que ser varrida de uma vez por todas da história política do país, pro bem das futuras gerações, porque senão não vai ter dinheiro que chega. A gente já está vivendo uma ditadura socialista. Não tem Estado de Direito, não podemos nos manifestar contra o Supremo, por exemplo, pois nos corremos o risco de ser presos. Nos expoliam a nossa produção através dos tributos. Se isso aí não é socialismo, eu não sei o que é. Então, Fabélia, fica aqui a minha crítica, né, do alto dessa Campos Novos querida aqui, que é o meu celeiro catarinense, infelizmente passando por um momento grave de crise hídrica, mas se Deus quiser, há de prover, nos mande chuva e nos livre desses políticos aí que estão acabando com a nação brasileira. Jefferson, aqui ainda para a gente falar um pouquinho, esses 50 bilhões que você está falando aí, que se gasta com esses políticos, não estão inclusos os salários deles, né? Não está incluso. Isso aí é o de menos, Fabélia.
Você veja, tu imagina um deputado federal, Fabíola, até o final do ano receber 60 milhões de reais. Ah, mas é para gastar em emenda parlamentar, é um dinheiro que volta para o município, aquele papo furado, né? E é engraçado que a gente vê pouco, se divulga muito pouco. Quem que faz essas licitações? Por que venceu a empresinha chinesa lá, dessa retroescavadeira mequetrefe aí, da Xing Ling aí, que não presta para nada, não tem peça de reposição, compra uma porcaria dessa, quando é 6, 7 meses tem que fazer leilão, como as prefeituras fazem aí, porque não vale nada o equipamento. Legislador, Fabélia, não pode ser ordenador de despesa, isso é óbvio, é claro. Como é que um deputado federal aqui de Santa Catarina vai ser ordenador de despesa? Vai dizer que tem que aplicar com uma retroescavadeira, com um trator ou com um aparelho de raio-x no hospital? Quem faz isso é o executivo. Então se desvirtuou isso no nosso país, onde o legislador virou ordenador de despesa. Primeiro, que não tem competência, quando gasta, gasta mal. Segundo, a corrupção campeia lá em Brasília, todo mundo sabe. Aí tu imagina essas licitações serem concentradas lá na Câmara dos Deputados. Meu Deus do céu, gente. Nós temos que nos livrar da tal da emenda parlamentar, da emenda de bancada, da emenda de relator e desse fundão que é uma vergonha. Nós jamais poderíamos ter deixado isso passar. E agora que passou, volto a dizer, essa terneirada desmamada está voltando a mamar e vai secar a Barrosa. Nós vamos morrer à míngua. Não vai ter tributo que chegue para tanta gastança. E aí fica mais... Vocês que estão me vendo agora, façam um exercício de cidadania, entrem no Google, peguem a lista daqueles que votaram pela derrubada do veto, façam essa lista, espalhem nos grupos do WhatsApp. Essa gente não pode mais voltar ano que vem. Tem que ser varrida completamente da vida pública. Porque no momento como esse, onde não tem dinheiro, Fabíola, tiveram que dar o calote nos credores. E esses credores têm muito produtor rural, viu? Muito produtor rural que foi desapropriado, ficou 10, 15, 20 anos na justiça lutando por uma indenização justa e não vai receber um centavo. Então quer dizer que o dinheiro que ia voltar para quem de direito vai parar nas mãos de uma meia dúzia de políticos. Isso não é justo, Fabíola. Isso é revoltante, na verdade. E nós precisamos, mais do que essa revolta, criar uma ação concreta para que esse dinheiro não chegue nas mãos deles o ano que vem. Temos que fazer uma grande mobilização nacional e exigir dessa classe política que esse dinheiro não saia do orçamento. Afinal de contas, não tem recurso para tantas outras coisas importantes num ano como esse de crise, ou no ano passado o governo gastou quase R$1 trilhão com a pandemia. Não pode se dar o luxo de colocar dinheiro na mão de político para fazer campanha. Pelo amor de Deus, não tem dinheiro para fazer campanha, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa da vida, vai produzir alguma coisa, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai ser empresário, né? Agora quer viver às custas, às expensas dos pagadores de impostos? Isso não é justo, Fabíola. E nós precisamos realmente rachar com esse mecanismo, rachar com esse sistema. E fica aí também o recado ao presidente da República. Presidente Bolsonaro, que partido esse é o teu aí, esse PL? Como é que você está num partido que nem vota com o senhor? Afinal de contas, não era a derrubada do veto, a orientação do líder do governo na Câmara, que é do PL? Pelo amor de Deus, que incoerência é essa? A gente parece palhaço dessa história toda, né? Mas vamos lá, Fabíola, vamos lutar, vamos em frente. E fica a dica, não reeleger absolutamente ninguém que colocou a sua digital nessa derrubada do veto do fundão. Primeira coisa. E segundo, exigir que esse dinheiro não saia dos cofres públicos para ir pagar santinho e ser desviado ano que vem em campanha. E pelo menos essas duas coisas nós temos a obrigação, como cidadãos, de fazer. Do contrário, se essa terneirada volta a mamar em tempos de crise como esse, você imagina o que nos espera o futuro. A tributação do agro já começou com a derrubada da isenção dos insumos agrícolas. Ninguém sabe aí, mas eu vou falar. A partir do ano que vem, nós já vamos estar pagando 1% de ICMS sobre os adubos, até 4% progressivamente. Daqui a pouco vem os outros insumos. Daqui a pouco vem taxação das exportações, porque não há dinheiro que chegue, Fabíola. Se não cortar essas despesas, não tem lavoura que dê mais do que a gente está trabalhando para conseguir sustentar essa classe política. Então, fica aí a nossa revolta, fica aí a nossa dica.
E eu faço um apelo aí a todas as lideranças do Movimento Brasil Verde e Amarelo que identifiquem nos seus estados os votos pela derrubada do veto e publiquem nos grupos, né? Tem que escancarar e publicar em todos os grupos para que essas pessoas sejam rechaçadas da vida pública ano que vem. Jefferson, um abraço para você, obrigada, um Feliz Natal e a gente volta a falar aí com outros momentos, com outros assuntos, tomara que assuntos melhores. Tá joia, Fabélia, grande abraço, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, fiquem com Deus e vamos rezar por chuva aí no sul. O pessoal faça uma corrente no Brasil inteiro, manda chuva aí da Bahia, aí Zé Calipso, Sérgio Pitt, que aqui tá feia a coisa. Um abraço, fiquem com Deus, valeu!